bem com vocês? Vamos à nossa aula de História. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os objetos têm história, tá? Nós iremos resgatar a herança cultural de nossa cidade através de histórias de objetos que são utilizados por nós no dia a dia. E como vai acontecer isso, tá? Temos que entender que a nossa sociedade, ela sofreu, né, e vive sofrendo evoluções, ou seja, mudando, né? De tempo em tempo há mudanças. Então, alguns dos objetos que nós utilizávamos no passado, eles sofreram algumas mudanças, né? Eles foram se modernizando com o tempo para acompanhar as mudanças que a sociedade também, né, se tornando cada vez mais moderna, se tornando cada vez mais avançadas, né? Então, esses objetos, eles acabam acompanhando essa evolução social que acontece em nosso meio. Então, vou mostrar para vocês alguns desses objetos, que são até muito interessantes. O primeiro objeto que eu vou mostrar para vocês é o ferro de passar. Ó, este aqui. Os primeiros ferros de passar, eles foram criados pelos chineses, tá? Então, esses ferros de passar roupa, eles foram criados para quê? Para passar roupa e alisar tecidos, tá? E como eles aqueciam esse ferro? Ele era aquecido, né? Eles usavam como fonte de energia, né, para o aquecimento o carvão, o óleo e a gasolina. Só que foi o que eu disse a vocês, né? A nossa sociedade está o quê? Em constante evolução, né? Estamos mudando cada vez mais. Então, ó, com as mudanças, né, que foram sofrendo ao longo do tempo, em 1882, tá? O norte-americano Henry Cieli criou o ferro de passar elétrico, tá? E somente em 1926 surgiu o ferro a vapor. Então, olha, o espaço que deu entre um e outro. Então, ó, nós temos o ferro antigo e aqui nós temos já um ferro mais atual. E hoje nós temos ferros mais atuais ainda, né? Porque vai sofrendo, não adianta. Eles vão procurando melhorias para facilitar a vida da sociedade. Vamos falar também um pouquinho da primeira máquina de costura, que é muito interessante. Isaac Singer, mecânico de Nova York, ele, em 12 de agosto de 1851, ele acaba ganhando, né? Ele acaba não ganhando, ele obtém a primeira patente da máquina de costura de uso domésticos, né? Que é a Singer, tá? E ela aqui, ó, lindíssima, né? A máquina antiga. Tem pessoas que ainda têm algumas máquinas antigas, né, em suas casas, que herdaram heranças dos seus familiares, né? E depois, com o tempo, foram surgindo novas máquinas. Reparem que a máquina Singer, ela tem o nome do quem o construiu, quem a patenteou, né? Que é Singer, o sobrenome Singer, e permanece até hoje, tá? Nós temos uma das melhores máquinas, né? A Singer. Então, aqui uma máquina antiga e aqui uma máquina atual. Agora eu quero que vocês comecem a investigar. Na casa de vocês, vocês podem perguntar ao parente, alguém da sua família, ou você mesmo deve ter visto. Vocês têm algum desses objetos antigos, tá?
Você tem aí uma máquina de costura antiga em sua casa, você tem aí uma máquina fotográfica, ou você tem aí um ferro de passar antigo. Eu quero que vocês investiguem aí, tá? Com a família de vocês. Caso vocês tenham, tirem foto e coloquem no grupo, que vai ser bem legal nós compartilharmos esse momento, tá? Vamos lá dar continuidade à nossa aula. E aqui, o que eu fiz? Eu fiz comparações. Eu mostrei, eu coloquei aqui objetos que eram do passado e como eles foram substituídos, tá? Então aqui eu tenho a balança, né? Uma balança antiga do passado e que foi substituída hoje por uma balança digital, né? As transformações que sofreram ao longo do tempo. Aqui eu tenho um abajur bem antigo com um abajur atual, a máquina fotográfica antiga com uma atual. E é interessante nós falarmos isso porque a máquina fotográfica, ela está quase caindo em desuso. Por quê? Geralmente quem usa muito são profissionais, né, que utilizam para trabalhos. Porque antes nós como sociedade, nós até queríamos ter uma máquina fotográfica em nossas casas. Hoje, como o celular, ele veio para fazer esse resgate de tudo, né? Porque o celular ele pode ser usado como máquina fotográfica, ele pode ser usado como computador, né? E ele pode ser usado como o telefone normal para nos comunicarmos, né? Fazendo ligações. Então ele tem várias funções e algumas pessoas, por ter o telefone muito bom, né, que a máquina, a câmera dele é muito boa, ele acaba não utilizando mesmo mais a máquina fotográfica, mesmo tendo, tá? Ele utiliza o telefone, até porque é uma coisa que ele sempre é um objeto, tá? Que vai estar sempre com ele, porque ele precisa se comunicar com os outros e vai estar sempre à mão, diferente da máquina fotográfica, e nem sempre não dá para você ficar o tempo todo, a não ser que você trabalhe com isso, trabalhe fotografando, mas para o uso diário de quem não é fotógrafo, prefere usar o quê? Já que tem em mãos o celular, utiliza o celular. E aqui eu tenho, ó, eu coloquei um outro modelo de máquina de costura, ó, Singer, um modelo antigo, e coloquei um modelo de máquina atual, tá? Vamos lá. Os objetos antigos e suas substituições. O ferro de passar eu já tinha mostrado a vocês logo no início. Aqui, ó, é muito interessante, porque o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho aquelas máquinas registradoras, né? Eu acho que o nome é assim, registradoras, em que as pessoas, ao comprar algumas coisas no comércio, o caixa ele vai registrar o que foi comprado, o valor da mercadoria, né? E tudo ficará aqui nessa máquina, né? Reparem que é um modelo bem, nossa, muito antigo. Aqui eu já tenho uma máquina completamente atual, né? Uma máquina toda modernizada, tá bom? E é muito interessante essa evolução que eu coloquei aqui, ó, do telefone celular. É interessante porque o telefone celular, ele sofreu e vem sofrendo até hoje. Basicamente, todos os dias surge uma nova versão de celular, tá? Então ele vai sofrendo, acho que é um dos objetos que mais sofre mudanças, né? É o telefone celular.
Então, como acontece isso? Eu coloquei aqui, ó, em 1984, eu tinha esse aparelho todo brutão, pesadão, e quando foi em 2005, ó, eu já tinha um outro aparelho, aquele que abria e fechava, que hoje eu acho que ele caiu até em desuso, né? As pessoas quase não utilizam mais. Não vamos generalizar, porque tem pessoas que ainda preferem, tem algumas marcas que ainda vendem esse modelinho antigo, né? Para pessoas idosas, acho que eles dão mais preferências. E tem o 2018, surgiu um modelo já um pouco mais moderno. Só que esse modelo de 2018, ó, de 2018 para 2020, quantas mudanças sofreram, tá? O celular, ele sofre modificações direto, constantemente, tá? Aqui eu coloquei uma outra versão também bem interessante, que é a máquina de digitação, né? E ela foi substituída pelo computador ou notebook, tá? Por quê? Eu falei para vocês que o que acontece, essas evoluções, né, a sociedade ela muda, e tá mudando, e essas mudanças, elas têm que mudar o quê? Para melhor, né? Então, através de melhorias, saímos da máquina de digitar, aquela máquina de datilografia, e fomos para o notebook, fomos para o computador, né, que é muito mais fácil a questão do digitar, de enviar e-mails, de enviar mensagem, de escrever cartas, documentos. Então, olha quantas mudanças sofreu, né, a nossa sociedade através de quê? Desses objetos também que eles foram inserindo. Porque se a gente não se adequar, a gente acaba ficando ultrapassado. Isso eu coloco até por questão do celular. Nós estamos vivendo um momento que ainda estamos em quarentena. Aos poucos as coisas estão sendo liberadas. Mas vamos colocar as nossas aulas. As nossas aulas têm sido por quê? Né? Vocês têm assistido as nossas aulas através do computador, do notebook ou do celular, tá? Então, ó, houve uma mudança. As aulas, se acontecesse lá no passado, o que está acontecendo hoje, como é que teríamos aulas se nós não tivéssemos, né, o celular, o computador, se nós não tivéssemos a internet para facilitar, né? Porque a internet, ela facilitou, né, essa chegada dessas aulas à casa de vocês, né? A professora está dentro da casa dela ministrando aula para vocês e vocês estão recebendo essas aulas aí na casa de vocês através do celular, do notebook. Então, assim, são evoluções que acabam sendo criadas para o quê? Melhorar a nossa vida em sociedade. E nós precisamos acompanhar essas mudanças. Nós precisamos também nos adequar, tá, a essas mudanças e substituição, tá? Porque imagine bem, né? Eu tinha lá o ferro lá do passado, o ferro a vapor, né, a carvão, né? Imagine o quanto é um ferro bem pesado, né? O material feito de um material bem pesado. Então, imagine o trabalho para as pessoas que utilizavam esse ferro para manusear e antigamente, né, no período de Dom Pedro, né, eles usavam aquelas roupas, muitas roupas pesadas. Imagine que situação difícil ter que alisar, ter que passar essas roupas, né? E hoje nós temos a facilidade, porque o ferro foi feito numa versão muito mais prática, leve e que nós podemos manusear com muita facilidade, né? E aqui, para fechar
iniciarmos a nossa aula, eu vou mostrar a vocês o patins. Nós temos aqui o patins antigo, que ele é até parecido com um triciclo, né? Muito parecido. E o patins atual, né? Olha quantas transformações provavelmente eles foram criando versões modificadas, né? Esse aqui é bem antigo. Nós temos aqui como se nós tivéssemos aquela roda de bicicleta, né, na frente, com duas rodas atrás, né? E aqui essa versão ainda não já está em desuso, porque se nós formos ver aqui, ó, na versão que eu peguei, ainda tem duas rodinhas. Na versão atual, nós já temos o patins só com a rodinha no meio, né? A pessoa consegue manter o corpo ali, a postura, e utilizar perfeitamente o patins com aquela roda no meio do patins, e não com essas rodas assim, né? 4 rodas, no caso, 4 rodas. Então, olha quantas modificações esses objetos eles foram sofrendo ao longo do tempo. Quantas histórias, né, tem esses objetos. E nós iremos, deixa eu passar essa quarentena, passar esse período complicado ao qual estamos passando, né? Mas assim que nós tivermos oportunidade, nós iremos sim ir a um museu, né, e conhecer esses objetos antigos que a professora está mostrando a vocês, tá bom? Não esqueçam, gente, quem tiver em casa alguns desses objetos que eu mostrei a vocês, pode ser um celular antigo, pode ser uma máquina de datilografia ou um ferro de passar, tá? Pode ser um patins desse antigo. Então, o que você tiver que é muito antigo, não precisa ter muito sacrifício. Eu quero que vocês tirem foto, tá bom? E compartilhem no grupo da escola, tá? Vai ser de grande valia para nós, tá? E depois a professora vai conversar com vocês sobre essas fotos que vocês irão colocar lá em nosso grupo, tá bom? A outra atividade escrita está no portfólio de vocês, tá bom? Ó, beijo, espero que vocês assistam a aula, tá? Caso não entendam, assistam de novo, tá bom? Beijos e tchau, tchau!